Oi. O chroma desse vídeo, ele ficou bem zoado. Porque eu gravei o vídeo de dia e entrou mais luz do que deveria, né, no quarto. E eu até tentei arrumar na edição o máximo que deu. Só que ainda assim não ficou muito bom. E eu realmente não tô muito afim de gravar o vídeo inteiro, né? Então eu espero que consigam gostar do vídeo assistir ele mesmo assim, né? Muito obrigado. Pode continuar aí. Sim, um vídeo de Steven Universo. Sinceramente, até eu tô surpreso, porque sempre foi uma obra que eu olhei com um certo desdém. Até eu assistir recentemente. E com recentemente eu quero dizer que eu terminei ela ontem, no dia anterior de escrever esse roteiro. E eu quero conversar um pouco sobre ela. Falar sobre o que eu gostei e reclamar. Bastante. Primeiramente, eu gostaria de avisar que esse vídeo vai ter spoilers. Então, caso não tenha assistido e se importe com isso, eu tenho outros vídeos que você vai gostar. Bem, eu gostaria de iniciar falando como a série me decepcionou, e todo o vídeo vai girar em torno disso, basicamente. Bem, como eu falei no começo, eu sempre tive um certo preconceito com o desenho. Claro que eu já tive contato com ele antes, quando passava um episódio ou outro na Cartoon quando eu era mais novo. E eu acabava assistindo. Mas mesmo naquela época, já não era um dos desenhos que eu mais gostava. Na verdade, eu não gostava muito dele, não. Isso perdurou até mais ou menos 2 semanas atrás, que eu acabei ouvindo a música que normalmente toca no fim dos episódios. E ouvindo essa música, eu acabei ficando intrigado pra ver o desenho. E bem, logo na primeira temporada, eu me impressionei. Eu gostei bastante. Bem, caso não saiba sobre o que se trata o desenho, o que eu acho que é bem improvável até esse ponto do vídeo, o desenho se trata sobre um garoto, o próprio Steven, o qual vive com 3 pedras mágicas, as quais assumem formas de mulheres, Garnet, Pérola e Ametista. Elas formam um grupo das Crystal Gems e defendem a Terra de ameaças. E uma das maiores qualidades do desenho no começo são seus foreshadowings. Foreshadowing é, na verdade, quando a série dá pistas sutis sobre algo que vai acontecer no futuro. Tipo, por exemplo, a própria música do Biscoito Gatinho, que é claramente a história da Rose, ou quando a Garnet fica muito feliz de ver a Estivone, ou o próprio templo, que é claramente a Obsidiana, ou tipo quando a Ametista fala que fazer uma fusão é difícil, e a Garnet fala que pra ela não é. Claro, é difícil mesmo, até pra gente. Não pra mim. Até mesmo os próprios poderes do Steven, que são com base nas emoções. Por mais que a partir do 7º episódio isso já fique bem óbvio. E como acompanhamos a série pela visão do Steven, todas as dúvidas e mistérios pra ele também são para nós. E o desenho não tem medo de revelar esses mistérios com calma. Então por mais que tenham vários episódios mais importantes, até os episódios mais bobos possuem algum detalhe, mesmo que sutil. Até mesmo os mistérios sobre a Rose. O desenho mostra que ela sempre teve muitos segredos, e sobre quem ela realmente era de verdade. E conforme os episódios vão passando, cada vez mais dúvidas vão surgindo. Sobre o que realmente são as Gems, o que é essa guerra que aconteceu no passado. Alguns personagens começam a ser apresentados, como a Lápis e a Peridote, que é a melhor personagem, eu acho que não tem nem dúvida sobre isso. E fica a dúvida se a Lápis é realmente confiável ou não, porque ela meio que tentou matar todo mundo, menos o Steven. A Peridote faz pequenas aparições, e todas essas dúvidas e personagens que apareceram, mas tiveram pouco tempo de tela, que resultam no final da primeira temporada, que é cinema. É só simplesmente muito bom. A aparição da Jasper, a traição da Lápis, e o ápice que é quando descobrimos que a Garnet é uma fusão, e toda aquela luta com o Stranger Than You de fundo, que eu só descobri que era desse desenho bem recentemente. E então descobrimos que as Gems na verdade são uma raça alienígena conquistadora de planetas, e que na verdade as Crystal Gems se opuseram a isso. E no final tem a fusão da Malakita, o plot da Lápis prendendo a Jasper é insano. É plot atrás de plot, e tem luta, e tem música. E a temporada sendo mais calma e não rushada, deixa tudo bem orgânico, além dela ser bem aconchegante de assistir. Ela sabe mesclar muito bem a leveza com a seriedade, tanto que a primeira temporada é a minha favorita. Já a segunda temporada ela já começa com aquela porra daquele crossover com o titio avô, episódio que eu quase pulei de tão ruim. Dá pra pular o episódio quase inteiro e só ver os 2 últimos minutos, que é o que realmente importa. Já na segunda temporada começamos a ter mais revelações sobre o núcleo principal. A temporada em si é mais focada nos problemas internos dos personagens já apresentados. O desenho dá uma freada nessa temática de guerra intergaláctica. Descobrimos mais o passado do Greg com a Rose, o porquê a Pérola odiar tanto o Greg, que é basicamente porque o Greg furou o olho da Pérola. Não tem jeito, o bicho é brabo. A temporada desenvolve bem boa parte dos personagens, e ela começa a trabalhar o complexo de inferioridade da Ametista, e ela já tem uma certa evolução
competição. A Connie começa a ter seu treinamento e a ter mais participação. O tema de fusões também é mais aprofundado, com a Garnet ficando pistola com a Pérola por ela ter mentido só pra fazer a fusão da Sardonyx. Isso também demonstra um certo complexo de inferioridade por parte da Pérola, e como ela sempre precisa de alguém pra se sentir completa. E também temos mais participação da Peridot. E todo o desenvolvimento dela, de como ela deixa de ser uma vilã para fazer parte do grupo. E como ela é só melhor que o restante do elenco inteiro, ela é mais carismática, mais engraçada. Quase todas as cenas de comédia dela eu ri. Ela é muito autista. Tanto que existem teorias bem sólidas sobre isso. Ela só não é forte. Mas aí é porque Deus não dá asa pra cobra. E a temporada é mais sobre isso mesmo, sobre desenvolver personagens já apresentados, apresentar suas falhas e começar a lentamente melhorá-los. Até que no último episódio nos é contado sobre o surgimento da Garnet, como Ruby e Safira se conheceram. É um episódio muito bom, e a temporada se encerra. Ela não teve uma exploração muito aprofundada sobre o universo, nem lutas impactantes, mas ela ainda mantém esse ritmo calmo, mantendo tudo bem orgânico. As coisas acontecem aos poucos, e uma coisa leva a outra, de forma bem sutil. Agora, na terceira temporada, é onde começa a decair. A temporada retorna a focar no universo. No começo, a Peridot ainda não é completamente do bem. Ela está em transição até o terceiro episódio, onde ela manda Diamante Amarelo pro caralho. Isso mostra uma evolução muito interessante da personagem, confirmando ela como um membro do grupo. Após ela temos a Lápis, que ficou muito tempo debaixo do mar, junto com a Jasper. Após conseguir se desfundir, ela ainda não se sente como parte do grupo. Na verdade, ela odeia a Peridot, mas com alguns discursos bonitos ela já fica de boa. E é exatamente isso que me incomoda a partir daqui. Tudo acontece muito rápido. Não tem mais aquela calma, não é tão orgânico quanto as temporadas passadas. Todo episódio tem uma mensagem e uma lição de moral jogada na nossa cara. Às vezes é tão óbvio que parece que o espectador é burro. As coisas parecem que acontecem só por acontecer. Dá pra perceber que o roteiro ajuda muito. A temporada ainda tem alguns episódios focados no núcleo da Terra e nos personagens que já conhecemos, mas possuem muitos episódios focados nos temas de Jam, como a guerra e a ditadura das diamantes. E na reta final da temporada, temos a conclusão do arco da Ametista, dela se sentindo inferior e ela começando a notar que o Steven é mais forte do que ela. E ela o desafia para um combate, ou quando ela descobre que era para ela ser maior e mais forte. E quando ela perde pra Jasper. Mas no final ela tem uma fusão com o Steven. A Quartzo Fumê, que é provavelmente a fusão que eu menos gosto. Na verdade é certeza, eu acho a personalidade dela insuportável. Mas não importa, porque no final eles vencem a Jasper, a qual acaba sendo corrompida e presa numa bolha. E assim finalizando o arco da Ametista, com ela conseguindo se aceitar como é. Esse arco e toda a construção da Ametista como personagem é bem orgânico. Isso vem sendo trabalhado desde a primeira temporada. Provavelmente o último arco de personagem realmente bom e bem trabalhado. No final da temporada descobrimos pelas Rubis que a Rose estilhaçou, ou seja, matou a Diamante Rosa. E após um combate que eu não vou me aprofundar, o Steven fica à deriva no espaço, até ser resgatado pelas Gems e assim encerrando a temporada. Já na quarta temporada, aqui o desenho decai bastante. Até o 10º episódio a trama é completamente focada nos humanos ou em coisas que já conhecemos. E normalmente as tramas são bem fraquinhas. E se antes as coisas já pareciam forçadas, aqui elas só ficam mais ainda. Só no 9º episódio que acontece algo realmente interessante, que é quando o Steven começa a sonhar com a Diamante Azul. Assim ele descobre onde ela está e vai até ela. Durante todo esse rolê, o Greg é sequestrado e levado para um zoológico de humanos. Steven e as Gems vão até lá para resgatá-lo. E lá Steven descobre que as diamantes amarelo e azul sentem falta da rosa. E tem toda uma cena emotiva, com música. Mas no final, Steven e as Gems conseguem resgatar o Greg. Após isso, temos mais alguns episódios para desenvolver o restante dos personagens, mas agora o foco são os habitantes de Beat City. Até que chegamos em um episódio que os amigos de Steven começam a ser sequestrados por duas Gems. Ele se sacrifica, se entregando para ser levado no lugar deles, sendo levado até o planeta natal, assim encerrando a quarta temporada. Iniciando a quinta e a temporada que eu mais odeio, ela já inicia com Steven indo a julgamento, e coincidentemente o Lars estava lá também, mas é porque ele fez merda. O julgamento é porque a Rose, mãe do Steven, estilhaçou a Diamante Rosa, e as diamantes acreditam que Steven é a Rose. Afinal, elas não têm esse discernimento de que, na verdade, o Steven é filho da Rose. Durante o julgamento, descobrimos que provavelmente nem foi a Rose que estilhaçou a Diamante Rosa. Afinal, nem haveria como naquele contexto. Steven e Lars fogem, e durante a fuga, Lars acaba morrendo e sendo revivido. Aí ele fica rosa, com o cabelo casualmente virando um portal, que coincidentemente é conectado com a juba do leão. Se pá que um dos maiores Deus Ex Machina que eu já vi em um desenho. Fazendo com que o Steven consiga voltar para Beat City e fazendo Lars ficar gente boa, finalmente. Já na próxima aparição do Lars, ele virou um pirata espacial, e isso é muito legal. E eventualmente o Steven começa a ter sonhos estranhos. Na visão da Diamante Rosa, onde ele eventualmente descobre quem realmente a estilhaçou, sendo na verdade a Pérola. E quando ele vai perguntar isso pra Pérola, descobrimos que na verdade, Diamante Rosa é a Rose. E ai meu Deus, quem diria? Sinceramente, isso já tava bem óbvio. Já tinha um tempo. Após algumas tramas não tão relevantes, as diamantes vêm até a Terra, onde as diamantes descobrem que na verdade o Steven é a Rose, que na verdade
é a Diamante Rosa, e após Steven e Connie serem presos, escaparem e convencerem em alguns minutos as Diamantes Azul e Amarelo a não serem maus, eles vão atrás da Branco para tentar convencê-la, o que não dá certo, e iniciam combate. Durante o combate, as demais Gems chegam ao local, todos se fundem e chegam até onde a Diamante Branco está. E sim, eu rushei muito, deixei bastante detalhe de lado só pra falar de uma coisa que eu podia ter falado há 5 minutos atrás, que é pra falar como todo o final desse desenho é rushado, e muitas vezes com um roteiro bem preguiçoso, como é aqui no final. A Diamante Branco é basicamente aquele mano bigodudo que não gostava de gente diferente, lá de 45. Sim, ele mesmo. E ela é basicamente ele. Afinal, ela odeia e mata todos que ela considera diferente dela, piores ou inferiores. Ela realizou diversos experimentos desumanos. E para ela, todas as formas de vida que não sejam como ela são inferiores. Aí chega a porra do Steven, que com 5 minutos de discurso, converte ela pra Igreja Universal. E cara, esse é o meu principal problema com o desenho. Toda a segunda metade dele é extremamente forçada. O roteiro fica preguiçoso, muitas coisas acontecem só porque sim, muitas coisas apresentadas no passado foram deixadas de lado, como o canhão da Rose, que, por curiosidade, quem viu aquele olho foi a Peridot. Ou a sala secreta da Rose, que só serviu para o episódio da Pérola. Ou aquele salão com vários portais que só existiu para mostrar que existem perigos fora da Terra. As primeiras temporadas, elas eram tão promissoras e as últimas tão decepcionantes. Eu entendo que o desenho foi cancelado e que a criadora precisou rushar, mas haviam tantas formas de como fazer isso. E o fato da Diamante Rosa ser a Rose, eu acho esse plot tão fraquinho. Sempre foi meio óbvio. Afinal, de todas as Quartzos, ela é a única rosa apresentada até o momento. Eu sei que tem o Steven Universo Futuro, mas isso é só depois, então não conta. E normalmente as Quartzos são guerreiras, então é normal elas terem mais poder. Mas a Rose, ela é só muito mais forte. Ela tem uma porrada de poderes, tudo essa filha da puta faz. Ela cura, cria escudo, levita. A força bruta dela é maior que o restante, então já dava pra teorizar isso. E o episódio do julgamento foi o que matou. Lá já dá pra saber de tudo. E esse é o meu maior problema com o Steven Universo. Não é sobre o que ele é, mas é sobre o que ele poderia ter sido. Eu realmente queria que as últimas temporadas fossem melhores e tivessem sido tão boas quanto as primeiras. E sei lá, talvez o desenho pudesse ter um remake, um reboot, alguma coisa assim do tipo. Mas isso não cabe a mim, eu só acho que seria legal. Bem, eu acho que eu consegui me expressar e dizer o que eu queria sobre o desenho. E esse vídeo é só sobre a série clássica. Se der vontade, ou se o vídeo ir bem, eu faço sobre o filme e o Steven Universo Futuro. Ou eu faço mais sobre a própria série clássica, porque eu realmente pulei muito, mas muita coisa mesmo. E essa foi a minha interpretação sobre a série no geral, mas mais sobre o final. E se você concorda ou discorda, ou se quiser adicionar alguns pontos, vai, usa os comentários. Deixa um like também. Porra, isso ajuda muito. E no mais é isso. Até logo!